Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast da Afya Ped Papers. Meu nome é Lígia Lawande, sou gastropediatra e editora da Afya Ped Papers e é um prazer estar aqui com vocês neste lugar onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Hoje eu trouxe para vocês um consenso novo. Vocês sabem, né? Eu sou gastropediatra, então a gente curte eu puxo sempre mais uma sardinha pro meu lado. E saiu um novo consenso em 2024 sobre o manejo da doença do refluxo gastroesofágica no lactente. Ele foi publicado na Acta Pediatra em 2024 e é um consenso, né, que traz algumas atualizações importantes, então eu acho legal a gente discutir esse tema. Vamos reforçar como é que são os fluxogramas atuais, o que nós temos de tratamento novo, o que nós estamos sabendo aí sobre a doença do refluxo no lactente. Então, antes da gente começar, assim, propriamente com o que eu separei para discutir, é importante a gente lembrar que a doença do refluxo no lactente, ela é completamente diferente na doença do refluxo na criança maior, adolescente e adulto. A gente pode dizer que a doença do refluxo no lactente é uma entidade específica e diferente daquela outra da criança maior, dos adolescentes e dos adultos, que de fato está relacionada com exposição ácida, né? Então, que é aquela que se você tem doença do refluxo, você sabe de qual que eu tô falando, que dá azia, queimação, etc. Então, temos entidades aqui diferentes. E aí, esse documento, ele começa, né, dando uma introdução e começa com uma parte muito importante que é em relação à prevalência da doença do refluxo entre os lactentes, né? Então, a gente sabe que a doença do refluxo, ela é muito importante na população pediátrica, nos bebês, que o refluxo vai acontecer principalmente porque existe um aumento da frequência e da duração dos relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior. Então, ele passa mais tempo aberto e abre com maior frequência. E esses relaxamentos, eles vão promover o refluxo, que é o quê? É a passagem do conteúdo gástrico para o esôfago, que pode ou não dar sintomas e que pode ou não ser exteriorizado. E ele é exteriorizado através da regurgitação ou do vômito. E na faixa etária dos lactentes, ou seja, até 1 ano de idade, a prevalência do refluxo é muito alta. A regurgitação é a principal manifestação clínica do refluxo. E ela está presente, a regurgitação, em 50% dos bebês menores de 2 anos de idade. Quando a gente chega entre 3 e 4 meses de idade, 60 a 70% dos bebês apresentam regurgitação. E quando a gente passa dos 4 meses, começa a ter uma melhora importante das regurgitações, especialmente depois do 6º mês de vida. E quando a gente chega com um aninho de idade, você tem uma prevalência de 5% de regurgitação. Então, por aqui, a gente já consegue entender que o refluxo do lactente, ele vai ter uma prevalência muito alta no início da vida e depois dos 4 meses de idade, isso vai diminuindo bem até chegar nos 12 meses. Então, a primeira informação importante aqui é que o refluxo é passageiro. A regurgitação intensa do lactente, ela é passageira, ela tem hora para acabar. E isso já me mostra uma coisa, né, que eu preciso pensar. Muitas vezes esses refluxos que o bebê tem, essas regurgitações que o bebê apresenta, elas não são um problema para o bebê e não tem nenhum tipo de impacto na vida do neném, tá? Então, importante a gente pensar aqui na prevalência da regurgitação, porque é necessário a gente aprender a diferenciar o que é refluxo fisiológico e o que é doença do refluxo gastroesofágico. Então vamos lá, pessoal, como que a gente faz para diferenciar refluxo fisiológico de doença do refluxo? Não é uma tarefa fácil. Por que isso acontece? Porque o próprio ato de subir aqui, né, sair o conteúdo do estômago e ir para o esôfago, causa um desconforto no bebê.
E isso vai levar o bebê a ter algum tipo de sintoma. Então, é muito frequente os sintomas de refluxo serem associados a irritabilidade, regurgitações frequentes, choro na hora após a mamada ou durante a mamada, arqueamento do tronco. E tudo isso está presente nas duas situações, tanto no refluxo fisiológico como na doença do refluxo. Classicamente, né, conceitualmente, a doença do refluxo é caracterizada por aquele refluxo que começou a causar algum problema para a criança, alguma diminuição, piora na qualidade de vida do paciente. Então, é quando o refluxo começa a causar complicações para o bebê. E essas complicações, quais são? As mais palpáveis seriam recusa da alimentação. Então, se a criança não aceita a alimentação, mesmo estando com fome, isso é um ponto positivo para eu pensar em doença do refluxo. Aquele bebê que vomita, que chora muito na hora de vomitar, depois que vomita principalmente. Aquela criança que começa a não ganhar peso de maneira adequada ou, pior ainda, começa a perder peso. Então, isso daí são sinais que nos fazem pensar mais em doença do refluxo. A tal da síndrome de Sandfer, que é quando a criança se estica toda, vira a cabeça, inclina a cabeça, fazendo um movimento no pescoço como se fosse para clarear o conteúdo esofágico. Isso daí seria, então, sintomas associados à doença do refluxo, tá? Então, pensando nisso, né, a gente teria alguns mecanismos para conseguir diferenciar. Mas não é fácil, tá? Não é fácil, muitas vezes a gente se confunde e a gente tem que lembrar que tem sempre a regurgitação do bebê, que é um distúrbio caracterizado pelos critérios de Roma 4, é um distúrbio funcional, que é onde a gente mais se confunde, né, em diferenciar um do outro. Então, critérios de Roma 4 para regurgitação do lactente ou refluxo fisiológico seria um bebê que tem regurgitação entre 3 semanas de vida e 1 ano de idade. Então, se começa a regurgitar antes disso, não conta. E que não tem nenhum outro sintoma. Ele cresce bem, ganha peso bem, é um bebê feliz, não tem alteração nas evacuações, não tem nenhum outro tipo de alteração. Não tem recusa alimentar. Esse é o regurgitador feliz. É aquela criança que tem só um problema de lavanderia, não tem um problema de saúde. Vive regurgitando para todo lado. Atendi um desse agora na Santa Casa, né, hoje de manhã, que é um bebê que tá lá em aleitamento materno exclusivo, tinha 2 meses e meio de idade, já tinha dobrado o peso de nascimento com 2 meses e meio de idade, tava uma bolota, mamando toda hora no seio materno, toda hora soltando leite, né, regurgitava até pelo nariz, porque a criança não consegue nessa idade controlar, então regurgitava para todo lado e a mãe desesperada, né? E agora o que eu faço? Pois é, seu filho é um regurgitador feliz, é um guloso, mama pra caramba e por isso ele regurgita mais. A conta não fecha, né, quando a gente tem um estômago pequenininho e vive enchendo esse estômago de leite. Então, orientações, né, para esse bebê, orientações apenas, porque é só um regurgitador feliz, né? E aí, a gente tem que pensar que os lactentes que têm refluxo, seja ele fisiológico ou não, eles têm algumas particularidades. Então, quais são as características particulares do refluxo do lactente? E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso é extremamente importante. Diferente dos adultos, das crianças maiores, o refluxo do lactente, ele é, em sua maioria, fracamente ácido ou não ácido. Então, como é que a gente chegou nessa conclusão? Foram feitos alguns estudos muito legais com impedanciometria, com pH impedanciometria. O que é isso? Vocês conhecem a pH-metria de 24 horas? Que é quando a gente coloca uma sonda dentro do nariz da criança. Essa sonda vai ficar posicionada lá alguns centímetros acima do esfíncter esofágico inferior. E a criança fica com 24 horas com essa sonda. E a sonda é conectada num aparelhinho do tamanho de um celular, que tem vários botões. E aí tem um botão que é um talher. Quando a criança começa a comer, aperta o botão do talher, a criança se alimenta
e depois que terminou de comer, aperta de novo. E aí, depois das 24 horas, tem um botão que é um raiozinho, que significa dor. Então, se a criança começa a chorar, aperta aquele botão. Num período de 24 horas, você vai fazendo essa análise, terminou o exame, pega aquele exame e coloca no software, né? A pH-metria, ela só vai conseguir medir a presença de refluxo ácido. A pH-impedanciometria, ela consegue medir refluxo ácido, não ácido e fracamente ácido. Então, é um exame muito mais completo. E é um exame muito mais difícil de fazer também, né? Você não encontra por aí em todos os lugares. Mas aí o que foi feito? Foi feita uma avaliação de bebês que choravam demais. Então, eram bebês pequenos, lactentes, né? Ou recebendo fórmula infantil ou leite materno. E aí eles foram avaliados com pH-impedanciometria, para ver se aquela choradeira toda, aquela irritabilidade intensa, estava ou não associada a refluxo. Porque isso é uma coisa que você, como pediatra, já está cansado de ouvir, né? Mães que chegam com bebês de 2 meses, 3 meses, meu bebê chora o tempo inteiro, eu tenho certeza que é refluxo. Aí vai lá e tasca um omeprazol na criança. Calma, não é para fazer isso. Vamos entender por quê. Então, esses bebês super irritados foram fazer a pH-impedanciometria. E aí, de fato, foi visto que metade dos bebês irritados apresentavam correlação de episódio de refluxo e irritação. Então, no momento que eles choravam, que a mãe ia lá apertava o botão do raiozinho da irritação, era um momento que tinha um refluxo. Então, metade dos bebês era isso. Só que esses refluxos, a maioria deles não eram com pH baixo, ou seja, não eram refluxos ácidos. Então, a gente conclui aqui que o que causa a choradeira do bebê não é ácido, não é o ácido que está queimando o esôfago, e sim aquele alimento que subiu, distendeu o esôfago e causou desconforto. Então, não é a acidez do refluxo que causa a irritabilidade nos lactentes, e sim a presença de volume no esôfago. Então, essa é a particularidade mais importante do refluxo no lactente. Não é o ácido que está causando dor. Então, se não é o ácido que está causando problema, adianta eu ficar dando omeprazol ou algum outro antiácido para o bebê? Não. Na maioria dos casos, você não tem um refluxo ácido causando sintoma nesses lactentes. Mesmo se não está se alimentando direito, mesmo nessas situações, tá? A maior parte dos sintomas não necessariamente está associada a refluxo ácido. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que já pensar antes de medicar as crianças de maneira desenfreada. E essa é, acho que, uma das particularidades mais importantes em relação ao refluxo do bebê, tá? Antes de eu seguir aqui, deixa eu ler, porque nesse consenso eles colocam vários statements, né? Várias frases que são afirmações em relação ao refluxo. Então, vou começar lendo os primeiros statements aqui. Então, o refluxo gastroesofágico no lactente é muito prevalente e é um processo benigno e fisiológico. Todo mundo concorda com isso. Segunda afirmação, a doença do refluxo ocorre quando o refluxo está associado com sintomas ou complicações que impactam negativamente a qualidade de vida. Falei isso aqui. Terceiro, o refluxo e a doença do refluxo são motivos frequentes para visitas ao pediatra e ao especialista, ao gastropediatra. Quarta afirmação, sintomas sugestivos de refluxo ou de doença do refluxo causam muita irritabilidade, muito estresse nos familiares. E eu não falei sobre isso, mas isto é uma grande verdade. Causa tanto estresse para a família, que a família chega em vocês falando, eu não aguento mais esse bebê com refluxo, eu preciso de um tratamento. Doutor, pelo amor de Deus, me dá um remédio. E existe uma grande pressão, tanto para vocês, pediatra geral, quanto para mim, gastropediatra, né, para os especialistas, para entrar com algum tipo de tratamento. E na maior parte das vezes não há necessidade de nada,
tá? São pais que estão realmente bastante estressados, mas não tem o que fazer, né? Isso é um problema que vai se resolvendo ao longo do tempo. Segunda afirmação aqui que eles colocaram. Os sintomas de refluxo em bebês que são amamentados exclusivamente ao seio materno não são um motivo para interrupção do aleitamento materno. A gente vai falar mais sobre isso na hora de falar dos fluxogramas, tá? Sexta afirmação. O refluxo do bebê, ele pode ser caracterizado como ácido, fracamente ácido e não ácido. E as terapias, elas devem ser indicadas para o tipo de refluxo. Isso é o que eu acabei de falar, tá? A sétima afirmação aqui, que eu tenho certeza que vocês estão pensando em casa, né? A investigação para determinar se o refluxo é ácido, fracamente ácido ou não ácido é relativamente invasiva. Não é disponível universalmente e requer uma pessoa especialista para interpretar. Então, ela deve ser feita se a classificação para o tipo de diagnóstico é necessária. Eu falei da importância da impedância-pegametria, mas não é para sair solicitando impedância-pegametria para todo mundo, tudo bem? Eu expliquei para vocês um estudo que foi feito para demonstrar que a maioria dos refluxos era não ácido e fracamente ácido. E isso foi feito através da pH impedanciometria. E a gente não precisa sair solicitando para todo mundo, tá? Mas se tiver disponível, em casos selecionados, é uma boa ideia, tá? Bom, eu vou continuar aqui a nossa discussão, mas agora eu só vou continuar com quem é nosso aluno da AFIA Ped Papers. Então, se você ainda não é nosso aluno de algum dos cursos da AFIA Ped Papers, aluno do TEP, do curso de emergência, do curso de atualização, se você não é nosso aluno, eu me despeço por aqui. Vou continuar lendo aqui o nosso documento com os nossos alunos e vou falar das outras afirmativas. São 18 statements, né, publicados nesse consenso. A gente vai ler mais pra frente. E eu me despeço de vocês, fico por aqui, mas se você é nosso aluno, bora continuar. Então, bora lá!